Já está entrando aí. Tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Eu estou acertando aqui também os ponteiros aqui com os nossos convidados que já estão aí. Tem uma turma boa aí. Já tem bastante gente aqui, né? Boa noite a todos. Muita gente. E eu queria, primeiramente, já para começar, dar uma boa noite a você, Camila, muito obrigado. E, ao mesmo tempo, explicar às pessoas que estão aqui, que estavam esperando a presença da doutora Tainá, que é a Tainá de Paula. Ela é secretária de Meio Ambiente e também aqui do Rio de Janeiro, né? E ela, infelizmente, hoje pela manhã, ela teve que dar uma notícia que não foi boa, que ela vai ter uma reunião, está tendo uma reunião agora com o prefeito do Rio de Janeiro e todo o staff com relação a esse problema das chuvas aqui no Rio de Janeiro. Então, como isso foi uma questão de prioridade, foi chamada junto com o grupo, ela não vai poder participar hoje, mas já disse que já na volta do segundo semestre, ela já disse que vai poder participar, já me deu ok, viu, doutora Camila? E vamos colocar mais alguém aí também. A senhora me sugeriu um outro professor nosso, qual é? Vamos ver, né? Apresentar para o pessoal mais um professor do programa, né? Isso, ótimo. E vai dar tudo certo. E vamos começar, né? Vamos começar, que tem muitas perguntas e eu vou deixar o chat aberto para quem quiser participar. Pode participar, botar a pergunta aí que nós vamos entrar por aqui e vamos fazer a pergunta que você está querendo para a doutora Camila, ok, gente? Eu vou apresentar a doutora Camila, para quem não sabe, quem não é aluno dela, claro, né? Doutora Camila de Mário é professora e coordenadora do programa de pós-graduação em Sociologia Política do Instituto Universitário e Pesquisa do Rio de Janeiro, IUPERJ, UCAM, e ela é doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, Campinas, atua na área de políticas públicas com uma grande experiência em análise e avaliação de políticas públicas, especificamente, gente, em temas como justiça social, políticas de saúde e políticas públicas para pessoas com transtorno do espectro autista no Brasil. Então, é um currículo vasto que a gente tem aqui, uma honra tê-la aqui hoje, ao convite que a senhora aceitou prontamente, né, desde o início. Nós já estamos aqui conversando e muitas perguntas chegam aqui do Rio, mas chegam também de parte do Brasil, viu, doutora? E Sim. Nós vamos fazer as perguntas. A senhora tem aqui são muitas que chegaram aqui. É um desafio tanto, né? Chegou aqui a carta do correio agora chega mais rápido, né? Então, doutora, eu vou começar a fazer a primeira pergunta. É de uma funcionária pública de Niterói, Bárbara Campos. Boa noite, Bárbara. Ela quer saber, ela pergunta, doutora Camila, boa noite. Como a senhora avalia esse desafio gigante que o grupo de trabalho do Congresso tem pela frente, em apenas poucos dias, na verdade, para propor as mudanças e corrigir as principais falhas dessa máquina pública e responsáveis pelo alto custo, pela baixa eficiência, segundo ela, e pela insatisfação popular com os serviços prestados? Então, é uma pergunta grande. Vamos à resposta da senhora aí, e observando que a senhora vai ter outras tantas perguntas, então vai ter que ser um pouco concisa, mas temos tempo, temos 40 minutos aí tranquilos. Bom, a gente, antes de mais nada, Corona, queria agradecer o espaço, poder estar aqui essa noite, conversando contigo, com todas as pessoas que nos acompanham. É uma pergunta, assim, precisa de várias lives para a gente responder, né? E vão aparecer outras questões ainda, imagino eu, sobre a reforma administrativa. Mas, assim, é claro que eu espero que, de fato, o debate se realize no grupo de trabalho e que a gente consiga propor uma reforma e mudanças que, de fato, são necessárias na máquina pública, né? A gente tem, de fato, um trabalho gigante pela frente, né? O grupo de trabalho da reforma administrativa está iniciando. Essa semana houve uma rodada com especialistas do campo de públicas, né? Com pesquisadores, professores da área, né? Que trabalham com temas de administração, direito público, gestão pública. Vários professores foram ouvidos pelo grupo de trabalho.
muitas sugestões foram apresentadas, então assim, e de pesquisadores que, como eu, estão há muitos anos trabalhando com o tema, né, nas suas carreiras. Eu espero que o grupo de trabalho ouça, na verdade, né, que saiba ouvir esses especialistas, ouça o que o funcionalismo público tem a dizer, né. Não acho, não. Eu acho que pensar o Estado brasileiro pela chave da falta de capacidade da gestão, sabe? Como se fosse uma gestão sempre ineficiente, ineficaz, é um tanto uma falácia, né? A gente tem muito problema, mas a gente também faz muita coisa. E a gente construiu muita coisa desde 88, né? Desde a Constituição Cidadã, e a gente fez todo um processo de redemocratização do Estado, de implementação de políticas públicas. Então, muita coisa foi feita de lá para cá, né? Mas ainda é preciso ajustar plano de carreira do funcionalismo, né? Pensar em isonomia, readequar salários, né? A gente tem alguns super salários em face a outros salários de cargos importantes que são baixos, né? É só olhar para o professorado e para a remuneração dos professores e as condições de trabalho deles, né? Então, assim, os desafios são muitos, mas é um grupo de trabalho que eu diria que tem elementos suficientes para pensar essa reforma e fazer uma boa reforma, né? Mas isso sempre depende dos valores e da vontade política de quem está envolvido no processo, né? Perfeito, perfeito. Muito bom, eu acredito que a primeira pergunta é da Bárbara Campos. Está satisfeita, Bárbara? Foi uma resposta muito boa, e nós temos agora uma pergunta que é a minha, né? A primeira pergunta que eu faço para a senhora. Como jornalista, sou assessor de imprensa aí, como a senhora sabe, da Universidade Cândido Mendes, com muito orgulho, já estou aí há mais de 2 anos, e a nossa live exatamente ela trata de assuntos que estão na mídia, né? Esse é o tema, né? Cândido Mendes no radar da notícia. E eu pergunto assim, olha, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, do PISA, ele classifica o Brasil entre os últimos colocados em desempenho educacional. Uhum. Eu trabalhei quase 30 anos no MEC, né? E sei bem como funciona, né? O MEC, como funciona aquilo lá em Brasília. Eu pergunto, doutora Camila, o que precisa ser feito, na sua opinião, para o nosso país, para que o nosso país suba nesse ranking que avalia o desempenho educacional? Está faltando muita coisa? Pergunta de milhões, né? Eu acho o seguinte, assim, na verdade é uma questão muito multifatorial, né? A gente não pode pensar só na atuação do MEC para pensar no desempenho educacional, no desempenho dos nossos alunos no PISA. É claro que a política ela está centrada no MEC, né? Tem uma coordenação central da política de educação que vem do MEC, mas a nossa política educacional ela é implementada de forma descentralizada, né? Essencialmente descentralizada. Então, são municípios e estados que implementam a política educacional. E tem uma coisa que atravessa a educação no Brasil, que é a nossa desigualdade estrutural, que não pode ser esquecida, né? Então, a gente tem capacidades diferentes de produção da política. Então, assim, cada município, cada estado tem um tipo de capacidade de produção. Quando eu falo de capacidade de produção da política, eu estou falando de funcionários, estou falando de infraestrutura, de recursos públicos, dinheiro mesmo para produzir a política de educação, né? Então a gente tem realidades locais que são muito distintas, né, com questões que são dadas pela vulnerabilidade da população, pelo território, por questões de desigualdade, que precisam entrar nessa conta, né? Esse é o primeiro ponto. Então, assim, com a desigualdade estrutural que a gente tem, com a pobreza que a gente tem, com o perfil da nossa população, investir na infância, né, já é o grande primeiro passo para melhorar o desempenho escolar, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo tem a ver com a própria formação dos professores e com a valorização da profissão, com incentivo à formação de novos professores, com valorização salarial também. Os professores são muito mal remunerados no Brasil. A gente fez um esforço muito grande nos últimos anos para inserir as pessoas nas escolas, né?
Se a gente olha há 25 anos atrás, nós tínhamos um percentual, assim, 60% da população brasileira não tinha ensino fundamental completo. Hoje esse dado é de 35%. Mas a gente fez muita coisa nos últimos 25 anos. Mas é claro, agora está na hora de fato começar a investir em formação, em capacitação dos professores, numa remuneração adequada, investir para tentar diminuir, mitigar as desigualdades locais, né? E a melhora do desempenho, ela vem num pacote, né? A gente primeiro colocou, né? Então o que a gente fez foi democratizar o acesso e colocar a população na escola. Agora o primeiro passo é de fato investir para que a gente consiga melhorar a qualidade da educação, e isso passa por uma série de fatores, né? Dentre eles, acho que o investimento na carreira dos professores e dos profissionais em educação é fundamental. Só para ficar aqui. Nós temos aqui uma internauta aqui colocando, a Érica Moura está falando, é verdade, professora, teve avanço. Agora nós tivemos agora um comentário interessante do Roberto Afif. Boa noite para vocês aí, Roberto e Érica. Ô, Roberto, você fez uma pergunta à professora, aproveitando o gancho aqui, tá, professora, na sua pergunta, na minha pergunta, e na sua excelente resposta. Ele diz assim, deveria haver, professor, uma diretriz mais sólida advinda da União, com o intuito de dar um encaminhamento mais homogêneo à educação. A senhora concorda? Ele pergunta, né? Eu acho que, assim, a União, ela já determina o que é a política educacional, né? Então, vem da União, vem do governo federal, os princípios e as orientações centrais da política educacional. O Plano Nacional de Educação é feito pelo governo federal, né? E ali está dito o que deve ser trabalhado em sala de aula, como deve ser trabalhado, qual é a formação dos professores, né? Enfim, tudo é definido centralmente, né? A partir da definição que a União faz é que se descentraliza a implementação, né? E aí, claro, que as diferenças de implementação, o que a União tenta fazer é tentar suprir essas diferenças com repasse de recursos. A gente está muito amarrado na questão dos recursos, até por conta do mito da austeridade, né? Então, assim, o Estado não pode gastar, o Estado tem que economizar. Aí você põe teto de gasto, põe arcabouço fiscal, você vai limitando a capacidade da União também de entrar com recursos e somar com os recursos dos estados e dos municípios para que a política seja produzida, né? Para que haja dinheiro para pagar salários, né? Para fazer reforma, para construir novas escolas e investir em capacitação, né? Então, no fundo, assim, a União, perante aquilo que se espera do governo federal, ela cumpre esse papel, né? Assim, a gente tem uma série de adversidades a serem enfrentadas e de questões que não passam só por isso, entende? Então, assim, eu entendo que a União, na verdade, ela já está atuando e está atuando naquilo que lhe cabe. A gente está apertado com a questão tributária, com a questão dos recursos, e aí, portanto, isso também impede um maior repasse para os governos locais. Mas a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer que a União está fazendo aí uma série de programas, né? Agora, recentemente, tanto o pé de meia no ensino médio, para manter os alunos em sala de aula, né? Porque a nossa evasão maior está no ensino médio. Os jovens acabam lá deixando a escola, abandonando a escola, então eles precisam trabalhar. É uma questão muito prática, né? De novo, tem a ver com a nossa desigualdade estrutural, com a nossa pobreza, né? Mas essa questão da evasão, né, no ensino médio está acontecendo muito. Mas acho que a EAD, com a chegada da EAD, o fortalecimento dela mesmo a partir do processo, do término praticamente da Covid, né, do período da pandemia, eu acho que ela deu um crescimento para a educação isso, né, dar uma pluralidade na questão da educação pelo país. Não? E mais o ensino superior, né? O ensino médio ele não tem como acontecer assim. Então, eu preciso que os meninos saiam do ensino médio, esse ensino tem que ser presencial. Eu posso até pensar num EAD que seja, num ensino superior que seja híbrido, né? O formato totalmente EAD também não é bom para a formação, principalmente de professores. Mas o ensino médio não tem como. Eu preciso do menino na sala de aula, né? O adolescente tem que estar em sala de aula. E aí, assim,
só para terminar aqui o gancho, né, o que eu estava querendo dizer é que o governo federal vem atuando nesse sentido, né? Então o Pé de Meia tem esse caráter e o programa agora de incentivo à formação de professores, né, de incentivo de alunos que estão fazendo o Enem, que escolham carreiras de professores. E a gente está precisando muito para formar novos professores e professores muito bem formados para poder enfrentar o chão da sala de aula, né? Exatamente. Olha, professor, vem mais uma pergunta aí agora. Quem está, olha só, Renato Barros, ele vive em Lisboa. Tá longe lá, uma boa noite para você. Tá bem tarde lá já são mais 4 horas. E ele falou assim: eu tenho 2 filhos estudando na Universidade de Canto Mendes, um no Rio e outro em Niterói. Ele pergunta: como é que a Universidade de Canto Mendes, professor, atualiza seus cursos de pós-graduação mediante a tantas mudanças e resistências no Congresso e Senado, né, diz ele, e ainda nas medidas que são cobradas pelo Ministério da Educação, pergunta ele. Não, a gente está o tempo todo em relação, em conversa. Na verdade, a pós-graduação ela está muito mais próxima da atuação da CAPES, né? Mas assim, a gente está o tempo todo em conversa com a CAPES e com o Ministério da Educação para fazer os ajustes nos cursos, né, nos programas de pós-graduação. E esses ajustes eles são demandados também pela relação que a universidade estabelece com a sociedade civil, né, pelo mercado de trabalho, enfim, pelas necessidades de ciência e tecnologia. Então, que perfil que a gente precisa formar, que profissional é esse, né? Além daquilo que se espera de produção científica de um programa de pós-graduação, né? Então, a forma como os nossos cientistas estão inseridos, as nossas temas de pesquisa, as nossas publicações, a circulação dos professores, né? Tudo isso é constantemente discutido, né? A gente está sempre participando de reuniões com o Ministério da Educação e com a CAPES, e essas coisas vão se ajustando, assim, acontecem uma série de contatos e reuniões, de trocas, que não são visibilizadas, né? Mas elas são constantes, e aí o que a gente faz é sempre repensar o currículo, repensar o cronograma do curso, as nossas próprias pesquisas, os projetos de extensão, né? Para ir atendendo a essas demandas. Perfeito. Outra pergunta é, como a sociologia política da UCAM, ela entende o Estado e as relações com a sociedade, né? A formação em pós-graduação, ela está preocupada com a prática política, com gestão pública e também com a proximidade entre a universidade, Estado e sociedade civil, correto? Sim. Então, assim, essa pergunta ela tem duas respostas, digamos assim, né? 2 caminhos. Uma é mais acadêmica, né? Que é como, a partir da sociologia, a gente pensa a relação entre Estado e sociedade e a produção de políticas, né? E aqui, como a gente está no universo aqui das políticas públicas, né? Falando de educação, de reforma administrativa, né? Isso tem muito a ver com uma perspectiva. A sociologia ela vai sempre olhar para uma política pública, tentando entender como se dá a relação entre o Estado e a sociedade e quais são os impactos dessa política na vida das pessoas, né? A nossa preocupação é sempre entender o resultado que a política produz e o impacto dela em termos de qualidade de vida, né? Então, assim, o que muda na vida das pessoas ou não, e como muda, né? É uma pergunta analítica, né? A prática, ela é um outro passo, é um passo posterior, né? Então, assim, enquanto sociólogos, nós analisamos essa relação, a gente entende como ela se dá, sempre pensando o Estado numa perspectiva relacional, né? O Estado não é aquela entidade que está lá, inatingível, inalcançável, né? E a gente busca entender como é que a sociedade se relaciona com ele o tempo todo. E por outro lado, feita a nossa análise, feita a pesquisa, a produção do conhecimento, o que a gente faz é tentar dar um retorno desse conhecimento para a sociedade, a partir de atividades de extensão, a partir de processos de divulgação científica, né? E também uma preocupação de formar os nossos discentes, os nossos estudantes, com um perfil que seja capaz de atuar na gestão pública. O sociólogo, ele é um cientista, né? Ele tem um perfil de ciência, de produção de conhecimento, mas ele também pode ter um perfil prático e, de fato, ter uma atuação direta na gestão pública, né?
E a gente tem feito isso, assim, tentado trazer discussões, grupos de pesquisa, de trabalho, inclusive nas nossas disciplinas, para discutir esses conteúdos e pensar de fato, né, como é que se dá a produção das políticas públicas, como é que se dá a garantia dos direitos, né, os direitos humanos, os direitos sociais, e qual é a contribuição da sociologia para isso, né, para a efetividade deles. Ok. O Roberto Carlos, doutora Camila, ele não é cantor, hein? Ele é de Sobral, no Ceará. Boa noite para você. E ele mandou pergunta já com antecedência aqui. Ele é professor de Sociologia Política, olha aí. E administrador público. Companheiro do Ele pergunta para a senhora: reformas fiscais podem demorar décadas para surtir efeito sem que haja uma reforma estrutural da máquina pública. A responsabilidade que os políticos têm nesse momento é com o futuro do país, segundo ele, com os mais pobres, né, e com os servidores que realmente trabalham pelo bem público. A pergunta dele é a seguinte: há esperança de reais mudanças ou não? Eu espero que sim. Pergunta de sociólogo. Eu espero que sim. Quer dizer... De sociólogo para socióloga. Eu quero não ser pessimista, né, nesse momento. Acho que a gente está num momento político complicado. Né? É um momento político tenso, é um momento político em que a democracia está sendo tensionada, em que os direitos estão sendo questionados. Esse embate no Brasil, ele vem de longa data, né? Principalmente o embate entre um projeto neoliberal e um projeto democrático de Estado, né? Então, assim, privatiza ou mantém os direitos na mão do Estado, enfim. Tem uma série de questões aí que perpassam esse embate fiscal também, né? Então, quem que a gente vai tributar, como é que a gente vai tributar, como é que isso vai gerar recurso. A gente vem numa toada aí já há tempo, já, né, já lá com o teto de gastos, na verdade, de uma limitação cada vez maior dos gastos públicos e de um redirecionamento aí dos recursos para áreas e ações que não estão, na verdade, promovendo igualdade, né? Eu acho que, sim, a gente perdeu muitos dedos nos últimos anos em termos de garantia dos direitos sociais, em termos de produção de políticas públicas, né, e de políticas públicas sociais. Houve um desmonte importante nos dois últimos governos, aí no governo Temer e no governo Bolsonaro, no que se refere à capacidade de produção de políticas públicas, né, desmonte que eu digo foi um desaparelhamento mesmo, então assim, você tira funcionários, você tira recursos, ou você esvazia os propósitos da política, e isso, claro, vai deixando aí um legado, uma herança que a gente precisa entender qual é, né, e como é que a gente vai atuar a partir disso. Então, assim, estou querendo dizer que é um momento tenso, é um momento de tensionamento, é um momento de crise política, é um momento em que a gente está com um Estado com uma capacidade estatal de produção reduzida por tudo que a gente viveu nos últimos anos, né? E que a gente tem uma população que está muito desinformada, no sentido mesmo de manipulação de opinião e de informação, né? No sentido de produção pública de desinformação sobre a atuação estatal e sobre as políticas públicas, né? Assim, a gente continua debatendo, né? A gente continua, foi aquilo que eu mencionei dos meus colegas que estão participando do grupo da reforma administrativa, né? Do grupo de trabalho da reforma administrativa. A gente segue se colocando, a gente segue produzindo conhecimento, conteúdo e esperando que isso tenha impacto de fato na prática política, né? Mas é preciso aí uma retomada também de um debate público que realmente informe a população para que a gente faça essa discussão em outros termos, né? Então, assim, eu tenho esperança de que isso possa vir a acontecer, mas não está fácil, o momento não está fácil, não. O Roberto Afif está aqui, muito presente aqui na nossa live, ele acaba de colocar mais uma posição dele aqui. O senhor Cândido Mendes, né? Parecido, ele, saudoso Cândido Mendes, que foi, além de excelente, né, senador, professor, escritor, enfim, advogado, né? E da Academia Brasileira de Letras, ele deixou claro em muitos eventos, segundo ele,
que era muito preocupado com a democratização do acesso, né, à educação no ensino superior, sendo papel da UCAM tornar essa possibilidade mais acessível, como vem ocorrendo, né? É verdade, é verdade. A Érica está dizendo aqui, ótima live, vai agregar na minha formação do meu curso de serviço social, amando, que eu estou amando. Obrigado por disponibilizar o tempo de vocês para trazer seus conhecimentos. Muito bom. E é importante isso porque é um tema de tamanha relevância, né, doutora? Que a gente está nesse momento aí com mais de 200 e tantas pessoas acompanhando. E a gente só tem a agradecer a todos vocês e façam perguntas, são muitas aqui. Eu já tenho aqui a próxima, e eu já falei aqui dele, né, do Roberto Carlos. Agora vem o Milton Cunha, do bairro de Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro. Ele é economista, doutora Camila, professor e também administrador. Bacana. Olha, a sua pergunta está aqui, vou ler agora. Sem essas mudanças sobre a reforma administrativa, doutora, os brasileiros continuarão reféns da ineficiência estatal, penso eu. Desde 1980, numa comparação, né, que ele faz até por ser economista também e administrador, o Brasil parou de crescer, segundo ele. Se o país tivesse mantido o ritmo de crescimento médio do mundo, que desde os anos 80, o PIB atual seria 77% maior, segundo ele. O que a senhora acredita que deve ser programado nessa avaliação e proposta de mudança aí no Congresso, né, com tudo que está sendo realizado e pensado? Eu estou entendendo que ele está perguntando especificamente com relação à reforma administrativa, né? Tá mais sinteticamente, assim, tem que, primeiro, a entrada por concurso, né? Os concursos precisam ser retomados e talvez revisados, reformatados na maneira como eles são feitos, para que a gente consiga, de fato, contratar servidores que são formados para o cargo, né? Porque até um tempo atrás os concursos públicos eram muito abertos, né? Então, assim, você para prestar concurso para um setor administrativo, você podia ter qualquer formação, vamos supor, de ensino superior, né? Independentemente da área em que você ia atuar depois, né? Uma coisa que o Brasil fez nos últimos anos foi ampliar a formação em gestão pública. Então, hoje, a gente tem um leque muito grande de cursos universitários, de cursos superiores e de pós-graduação em formação de administração pública, direito público e gestão pública, né? Então, tem uma mão de obra aí recém-qualificada, que tem toda a capacidade de entrar no Estado e de atuar com qualidade, né? Que tem capacidade mesmo para atuar. Então, primeiro é repensar os concursos públicos e voltar a fazê-los. A segunda é o plano de carreira do funcionalismo. Então, assim, o funcionário público, ele tem que entrar na carreira e ele tem que ter uma perspectiva que não seja de entrar como assistente administrativo e aposentar como assistente administrativo, né? Uma coisa verticalizada, né? Então, assim, esse plano de carreira também tem que ser pensado, inclusive, como um incentivo para que você entre no serviço público, né? Que você tenha a perspectiva de crescimento dentro da carreira. A outra coisa é a isonomia das atividades, né? Com os processos de terceirização e privatização que a gente viveu desde os anos 90, né? Já lá desde a primeira reforma gerencial administrativa feita pelo governo Fernando Henrique, com o ministro Bresser Pereira, o que a gente teve foi a criação de cargos e funções. Então, se você hoje é muito comum você ter duas pessoas cumprindo a mesma função, exercendo as mesmas atividades, mas com contratos de trabalho distintos e salários distintos, sem isonomia, né? Isso também, enfim, né, é um problemaço para a gestão pública, porque isso tem a ver com o comprometimento do funcionário com a sua atividade, com o desempenho da sua atividade, né? Você ser servidor de carreira te coloca numa posição em que você não tem que ceder a uma série de pressões políticas, entende? Agora, se você está numa posição de um terceirizado, que pode vir a ser desligado a qualquer momento do seu cargo e da sua atividade, você acaba cedendo a diversas formas de pressão. Por outro lado, né, o fato do Estado ser ocupado por muitos cargos terceirizados ou comissionados também leva a uma descontinuidade da prestação do serviço. Então, assim, são serviços que precisam de continuidade. Você pega um servidor, você pega uma pessoa, ela entra no concurso, você treina e capacita essa pessoa, a ideia é que essa pessoa
fique, né, que ela cresça na carreira e ela vá treinando aqueles que vêm depois dela, né, você vai passando, você vai capacitando, vai passando conhecimento de geração em geração. Se você tem uma rotatividade muito grande, isso não acontece, né, então assim, plano de carreira, repensar os concursos, tem que ter concurso, tem que ter máquina pública funcionando, tem que ter capacitação, formação desses servidores, né, salários que não sejam tão discrepantes, tão desiguais dentro dos mesmos poderes, né, dentro do executivo, do judiciário e do legislativo, né, tem que ter um equilíbrio salarial aí, não dá para ter essas discrepâncias que a gente tem hoje, super salários com salários muito baixos. E a outra coisa que tem que ter na reforma administrativa, a meu ver, que tem que ser contemplado, são espaços e ações de monitoramento e avaliação, né? Mas, assim, de fato, monitoramento e avaliação do serviço que está sendo prestado, né? A gente não consegue fazer isso hoje, muito porque a gente tem muito pouca gente na ativa, muito pouca gente segurando o serviço no dia a dia, e aí você não tem espaço de reflexão, né? Não tem espaço para fazer avaliação, para fazer monitoramento daquilo que está sendo feito, porque falta. Inclusive, isso que você está falando, doutora Camila, é uma das perguntas que estava mais abaixo aqui, que eu peguei, que vai pegando sobre a questão de controle, monitoramento, né? Exatamente isso. E ainda aproveitando, que a gente está com algumas perguntas e o tempo está passando, e a senhora vai ter que ser um pouquinho mais concisa, mas é difícil. Os temas são... são perguntas... Os temas pedem muita explicação e está sendo excelente. Olha, veja só, é o caso da Cleusa Goretti, sim, ela é de Natal, é jornalista lá da área de economia, trabalha num jornal lá. Ela falou o seguinte, olha, como ajustar as contas públicas, né? Um dos temas que o senhor acabou de, né, estava falando sobre essa preocupação de ajuste das contas públicas para se fazer, uma vez que a gente sabe o dinheiro que chega lá no Ministério da Educação, cada vez, né, como diz o... Está cada vez menor e muita coisa vai para as emendas, né? Exatamente, a senhora já até respondeu isso para ela, já tá, acho que eu vou pular aqui essa pergunta dela. O Anderson, homem de Melo... Fazer reforma tributária com justiça social, com equidade. Exatamente, com equidade. O Anderson Homem de Melo, de Niterói, ele é urbanista e já trabalhou durante anos para o governo municipal lá, né? Ele falou, meu filho estudou na Uncamp, acho que deve ter sido em Niterói, acredito eu. E ele botou, eu respeito muito a forma de ensino dessa universidade centenária. Aliás, por sinal, está completando 123 anos, né? O que vocês acham, pergunta ele, do Congresso de debruçar sobre áreas importantes como super salários e simplificação de carreiras? Olha, ela acabou de falar isso agora há pouco, né? Então, acho que já está respondida essa sua pergunta, Anderson, porque ela falou bem claro aí, se você pegou do início, tá? Já foi respondida. Vamos a Regina Bezerra Santos, de Curitiba, é médica, administradora de empresa. A atual proposta de reforma administrativa responde às necessidades estruturais do Estado brasileiro ou ela aprofunda desigualdades já existentes? Então, eu diria assim, a gente ainda não tem uma proposta fechada, né? O grupo de trabalho acabou de se constituir e ele ainda não apresentou um texto do que vai ser a proposta, né? Essa proposta pode mirar para um arranjo mais igualitário, mais democrático e tentar fazer as correções devidas, como ele pode vir a aprofundar as desigualdades se ele for no sentido, por exemplo, da proposta que já existe no Congresso, que foi a proposta feita pelo ex-ministro Paulo Guedes, que ia no sentido de aumentar privatizações, terceirizações, de enxugar a máquina pública, né, de diminuir o funcionalismo. Se a gente faz isso no Brasil, que é um país, de novo, né, desigual, pobre, né, em que as pessoas dependem, assim, você retirar a política pública de saúde e retirar a política de educação no Brasil, isso vai ser um aumento da pobreza inimaginável, né? Mas é claro que isso não vai ser feito do dia para a noite, né? O que a gente vem assistindo é um desmonte paulatino dessas políticas, e aí você vem propondo remédios, né? Então, o plano de saúde de baixo custo, o Vale Creche, que eu vou dar para a família lá R$100 por mês e ela vai usar esses R$100 numa creche conveniada do governo para pagar parte da mensalidade, né? Essas propostas não existem, né? Elas estão rodando no Congresso há muito tempo. Então, assim, se a gente for para uma reforma administrativa que rume para
diminuir a máquina pública para aumentar privatização e terceirização e diminuir a contratação de servidores, provavelmente a gente vai aprofundar a pobreza, vai ter um aumento importante de pobreza e vai colaborar para aprofundar a desigualdade, sim. O Roberto está ainda complementando aqui. Obrigado, Roberto, pela sua participação e de todos. Mas ele fala aqui, doutora, ou seja, terceirizações comprometem o princípio da eficiência da administração pública, o artigo 37, né, que ele colocou bem aqui. Muito bom. Bem, né? Ainda ele botou aqui, olha, doutora, a senhora acha que o modelo neoliberal pode dar certo em algum país que não seja o Brasil? Em caso positivo, qual país? Pergunta. Eu não sei que ia dar certo, né? Assim. Obrigado aí pela pergunta. Porque, veja, né? A gente tem os nossos consensos, os nossos pactos públicos, né? O modelo neoliberal funcionaria numa sociedade que pactuasse por ele e no qual seus indivíduos tivessem de fato condições de se sustentar, em que todo mundo tivesse bons salários, né, boas condições de vida e que pudesse pagar por tudo no mercado. Então, assim, e que sociedade é essa onde todo mundo pode pagar por tudo, pode pagar por saúde, por habitação, por lazer, por cultura, enfim, né? A lista aqui é grande. E pagar e viver com qualidade, entende? Então, assim, não sei se a gente pensar idealmente, se a gente estabelecer um patamar mínimo do que seria qualidade de vida e daquilo que todo mundo deve ter, teria que ser uma sociedade onde todo mundo tivesse muita oportunidade de ter uma boa vida, né? De ter um bom salário e de se manter bem e de conseguir pagar por todos esses serviços. Verdade. Olha, nós estamos chegando já para dizer o mínimo da live, mas tem algumas perguntas. O Mário Ribeiro Rondon, ele é de Salvador, é professor universitário. Boa noite para você, Mário. Não sei se você está aí em sala de aula ou está no intervalo. Ele pergunta qual o papel da sociologia política na denúncia e na superação das desigualdades estruturais do Estado. É isso, né? Analisar e entender como essas desigualdades estão estabelecidas, formar cientistas capacitados de entender essas relações e propor, né? Propor políticas e alternativas para a gente conseguir fazer frente a elas, né? Essa é a importância da sociologia política. Está na nossa alma, né? No nosso DNA. O Álvaro Reis Lourenço é um estudante de sociologia política, sabe aonde, doutora? Na cidade de Porto Alegre. Está mandando um abraço para a senhora. Ele já mandou isso mais cedo, mas está reforçando aqui no meu direct. E ele deseja se transferir para o Rio de Janeiro. Poxa, tomara que complete seus estudos aqui com a doutora Camila. Bem-vindo aqui. Ele pergunta, doutora, boa noite, é possível pensar uma cultura de gestão pública mais democrática e menos burocrática no Brasil? A senhora respondeu um pouquinho antes, né? A gente já tem, na verdade, né? Eu digo que a Constituição de 88 é o nosso devir, é o nosso horizonte. Ela é democrática. A burocracia, ela pode ser diminuída em determinada medida no Brasil, mas ela passa muito pela confiança nas relações, né? A gente burocratiza demais as relações com as instituições também por uma desconfiança no outro. Né? Isso é muito claro nos cartórios, né? Então, assim, eu não confio tanto na tua palavra, então a gente vai lá, a gente carimba, a gente faz. Então, assim, a burocracia, ela pode ser também um tanto diminuída. Tem uma burocracia que é necessária. E que não é ruim, muito pelo contrário, ela precisa existir. Né? Você tem uma organização e tem ritos burocráticos que precisam existir. Ela, em essência, ela pode ser diminuída assim, o nosso ideal de sociedade democrática já está lá, está escrito lá no nosso acordo, no nosso pacto de 88. Eu estava lá. Olha, a Miriam Toledo de Albuquerque faz a última pergunta aqui, por aqui, né? Dela de Volta Redonda, no estado do Rio. Uma cidade muito bacana. Olha, ela é estudante de administração e faz a seguinte pergunta. Doutora, transparência é suficiente sem um povo politicamente educado para fiscalizar? Como articular essas duas pontas? Pergunta ela.
Boa pergunta também. Transparência é fundamental em qualquer contexto. Ela tem que estar presente. Eu costumo dizer... Oi? É o ponto de partida. É o ponto de partida. Essa relação do cidadão com o Estado, ela é educativa também, né? Em termos de educação política, porque ela está falando aqui de um povo que não é politicamente educado, né? Então, quando você tem um Estado que se abre, que presta contas e que se coloca de forma transparente com a população, isso também cria uma via de mão dupla, né? Então, aquele cidadão que não tinha relação nenhuma com o Estado, que não tinha conhecimento nenhum, que não sabia, sei lá, em que porta bater para demandar e reivindicar seus direitos, ele também vai aprendendo isso a partir do momento em que esse Estado se abre para isso. Em que eu tenho servidores públicos que estão, de fato, ali dispostos a dar essa orientação. E a transparência e a prestação de contas é fundamental, porque mesmo que o cidadão, vamos dizer assim, que a maioria dos cidadãos não tenham capacidade técnica para ler um relatório de prestação de contas pública, por exemplo, eu não tenho, se eu pegar um orçamento público e for lá ler também, vou me embaralhar com aquilo, porque aquilo tem todo um linguajar técnico, você tem sempre quem tem, né? E aí, assim, a gente tem várias carreiras e profissões que estão aí para isso, né? E desde que os dados estejam disponíveis, a gente consegue questionar, né? Se a gente não tem os dados, não tem ponto de partida nesse sentido, né? Então, sim, assim, tem que ter transparência e a falta de capacidade política, de capacitação técnica do povo, ela não é como é que eu vou dizer, um impedimento para a democracia, para o exercício da democracia, entende? Até porque o povo ele vai sendo politicamente educado e capacitado nessa relação. Olha aqui, o Roberto Afif, para concluir aqui a nossa live, ele está colocando o seguinte aqui: doutora, eu peço que, tanto a mim quanto a senhora, né, ele pede aqui, por favor, deixem seus Instagrams aqui, quero seguir e saber de possibilidade de cursos. Então, ele quer saber como é que ele faz. Tem o do programa que a senhora pode passar aí também, né? Sim. Para quem quer saber mais informações, bater um papo para saber informações sobre o nosso curso, né, sobre o mestrado e doutorado. Eu lembro que a senhora é responsável tanto pelo doutorado quanto o curso de mestrado. Sim. Uhum. Pode falar, doutora. Bom, você pode seguir a conta do programa, né, que é PPGSP, _ UPERJ, e o meu é Camila.Demário. Meu pessoal. Só pode repetir, por gentileza, por favor. PPGSP, _ que é o programa PPG, que é o Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política, _ UPERJ. E o PERJ, tá bom, gente? E é isso aí. E o meu, que vocês estão querendo saber, pode ser, porque podem passar sugestões, né, que vocês queiram para novas lives, e eu já vou anunciar duas aqui, agora mesmo, vou anunciar. Mas o meu é corona, corona 8745, tem esse número aí. 87, nem lembro por que saiu esse número, mas tem. Por que ficou primeiro, né? O Corona 8745, esse é o meu. Gente, eu tenho uma alegria de anunciar uma live que era para acontecer agora no primeiro semestre, de uma professora nossa também renomada, que o livro dela é Feminicídio. A mulher, o tema dele é Feminicídio, a mulher do patriarcado e o impacto da pandemia da Covid-19, que aborda causas, legislação e impactos da violência contra a mulher. E é da nossa professora Aldra Pires Silveira Tomás. Ela fez esse lançamento na Bienal agora, na recente Bienal aqui no Rio de Janeiro, e ela vai fazer essa live conosco a partir ela já falou no início, não tem data ainda, vamos marcar, mas vai ser logo no início da volta às aulas aí na UCAM aqui, né, no Rio de Janeiro, vamos marcar. E tem outra com a doutora Tainá, secretária de Meio Ambiente, que não foi possível estar conosco aqui hoje, mas que já se prontificou, doutora, a marcar logo que nós voltarmos aqui para o segundo semestre. Ela disse que faz questão, pediu desculpas mais uma vez, mandou novamente uma outra mensagem durante a nossa live,
dando parabéns à sua aula aqui hoje, viu, doutora? Obrigada. Aliás, não só ela, mas acredito que toda a nossa diretoria, a reitoria, né? A própria reitora, né? Andréa Navarro, todas as diretorias, professores, alunos e muita gente que está aqui hoje, que eu sei que é de fora, e como a gente soube aí, vindos aí de diversos pontos do Brasil, internautas interessados e mandando perguntas muito boas, né, doutora? Olha, todas elas. Renderiam muitas lives, cada uma delas, né? É isso mesmo. Então, a Cândido Mendes, no Radar da Notícia, é a nossa live aqui, hoje com o tema Sociologia Política na Cândido Mendes, que discute os caminhos, aliás, discutiu os caminhos do Estado brasileiro com a doutora Camila Gonçalves de Mário, coordenadora de mestrado e doutorado em Sociologia Política pela Universidade Cândido Mendes, né? E é uma satisfação. Muito obrigado, doutora, pela sua participação. Muito obrigada, Bruna, pelo espaço, pela oportunidade de dialogar. E até agora, que precisar. todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui até o final, todos convidados a conhecer o nosso programa de pós-graduação. Isso mesmo. Olha aí, muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado a vocês. Qualquer dúvida, ela já deixou aí o endereço para vocês entrarem em contato. E o meu, já também deixei aqui para vocês. Quem quiser dar sugestão de pauta, é comigo, Alberto Corona, jornalista, assessor de imprensa aqui da Universidade Cândido Mendes. Muito obrigado. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima aí, se Deus quiser. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Valeu. Estudantes com um perfil que seja capaz de atuar na